Bom, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Da aula passada, alguma dúvida que queiram tirar? Psicometria é diferente, né? É algo que a gente não estuda com frequência na doutrina. Poucas palestras, né, falam a respeito, mas sem dúvida algo interessante, né? Como as substâncias materiais podem gravar nelas as impressões, desde que alimentadas, né? Como podem gravar as impressões mentais, né? Das ondas eletromagnéticas produzidas pelas pessoas direcionadas a esses objetos, né? Talvez explique de alguma forma, né, o efeito que determinados objetos provocam em determinadas pessoas, né? Ali há de haver um magnetismo acumulado, né, que entra em sintonia com aquela pessoa, né? E que, obviamente, produz um efeito nela por atração mesmo, né? Por similaridade de fluidos, né? A própria pessoa magnetiza o objeto e esse magnetismo fica latente no objeto. Quando a pessoa se aproxima, ela tem aquela sensação de bem-estar ou, enfim, algum tipo de ligação magnética, né? Beleza? Vamos lá para mais um capítulo? O capítulo de hoje, como sempre, né? Muito bom, interessante, e a gente vai estudando. Vamos lá. Tentar ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz, apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima, baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. A respeito da psicometria ainda, né? Aí o pessoal falou, pô, ninguém mais... Como é que fica, né? Eu compro um objeto, então, num museu, num antiquário. Pode trazer junto, como a gente tinha, né, na aula passada. Olha lá, hoje vamos falar de mediunidade transviada, capítulo 27. Como a gente tinha, não é? A questão do relógio, que não tinha um espírito agregado ali, mas tinha um magnetismo forte, porque a família visitava sempre o museu, a família desencarnada, e magnetizava o relógio. Então ele tinha toda essa impressão incrustada nele. Se ele fosse vendido do museu, será que essa família continuaria visitando esse relógio? Provavelmente, para onde ele fosse, né? Aí a gente teria visitantes em nossa casa, né? Agora, aí no caso do espelho, não. Aqui a gente já tinha o quê? Um problema real, né? Porque a família era até do bem, né? Ele falou que a família tinha uma vibração boa, que as vibrações não eram ruins ali do relógio, né? Quer dizer, a energia acumulada ali não era ruim. Já no espelho, tinha alguém vivendo ali com o espelho, ao lado do espelho, né? Que certamente, se trazido para casa, poderia vir junto a pessoa, uma vez que o alvo dela era o espelho, e não outra coisa qualquer, né? Lá aguardando aquele noivo, aquele namorado há séculos, né? É um negócio impressionante, mas né? Relato do André Luiz, a gente tem que, né, entender que pode acontecer. Como que a gente faz para evitar não só isso, como qualquer outra coisa, né? Um carro, por exemplo, né? Carro de uma pessoa que morreu, às vezes é um carro muito querido pela pessoa, aquela história, o apego à matéria, né? Eu acho que tudo depende do quê? Da faixa vibratória que a gente vive. Óbvio, né? É a mesma coisa de um obsessor, é a mesma coisa de qualquer outra relação com o plano espiritual. Porque se a gente vive numa faixa vibratória superior, o próprio magnetismo da nossa casa já afastaria, por exemplo, essa moça, né? Ela não conseguiria entrar, mesmo se a gente comprasse o espelho. Então, se a faixa vibratória fosse inferior da nossa casa, tanto faz ela como, né, a torcida de um time, né? Vamos dizer assim, né? Porque entraria quem quisesse. Então,
ela indo ou não indo, a gente estaria com a casa aberta a visitantes muitas vezes, né, não bem-vindos, vamos dizer assim, né, que nos trariam algum tipo de mal. Então, eu não vejo muita diferença da gente raciocinar, nesse caso aqui, com o geral, né? Quer dizer, o que importa, na verdade, é o quê? A faixa vibratória, a egrégora da casa, ser um ponto, ser um filtro, né? Quando a egrégora da casa é um filtro no sentido de que só entra espíritos de um teor vibracional bom, tá, acabou o problema, né? Porque espírito de um teor vibracional bom vai respeitar a nossa privacidade, vai nos ajudar, não vai nos prejudicar, não vai querer mal, não vai nada. A nossa casa pode até ser um posto de socorro, né? Na estrutura espiritual que possa haver, que nem a gente viu no livro aqui, que na casa da senhora tinha um posto de socorro, né? Só que controlado por espíritos superiores, ou seja, né? Beleza, né? Que bom que tinha aquele posto de socorro. A casa sendo usada por um fim útil, caridoso, etc. e tal, cuidada, né? Com segurança, com tudo. Neutraliza, né? Hã? Neutraliza. Neutraliza, então, obviamente, né? Um posto de socorro vai ter sentinela, vai ter toda uma estrutura, né? Da mesma forma que a nossa casa, quando a egrégora for boa. Vamos lá então, capítulo 27, mediunidade transviada. Então nós vamos ver um caso agora aqui, onde a mediunidade não está sendo usada para o bem, né? A gente já viu casos aqui de médiuns despreparados, né? Vamos dizer assim. Médiuns que não se prepararam direito, outros que se preparam muito bem, né? Que fazem a diferença no trabalho, enfim. Vamos ver hoje a situação dessa mediunidade. Então, ideias importantes a cada um segundo suas obras, sempre, não é? Tudo que nos acontece hoje, 100% do que nos acontece hoje, fruto de nossas decisões do passado, né? Então, a gente escuta, às vezes, né, na família, de pessoas que a gente tenta ajudar. Ah, não vai ser dessa não que eu vou estudar o Espiritismo, deixa para lá, que isso aí me aperta muito, eu não gosto e não quero. Deixa para a próxima. Vai ficar mesmo, né? Vai ficar para a próxima literalmente, né? E na próxima, dependendo da condição que desencarne essa pessoa, poderá haver um remédio um pouquinho mais amargo para empurrar ela para esse aspecto do equilíbrio emocional, espiritual, né? Então, pessoas que têm a oportunidade normalmente se arrependem bastante quando chegam na espiritualidade, porque veem que perderam um tempo precioso, não é? No sentido de poder evoluir, conhecer, né? No conhecimento, em tudo. Então, o André está saindo, né? Eles estão saindo daquele último encontro deles, que eles entraram no museu, né? Viram aquelas situações todas. Eles estavam pela rua, caminhando. Olha lá, descer à noite totalmente, quando penetramos estreita sala, em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Então, um outro canto, um outro lugar, né? Várias entidades se imiscuíam ali, em meio dos companheiros encarnados. Então, um tipo de uma casa espírita, um tipo de um lugar onde pessoas interagiam com espíritos, né? Várias entidades se imiscuíam ali, em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições. Então, os desencarnados não eram espíritos. Ele está descrevendo aqui como espíritos em lamentáveis condições, ou seja, de pouca evolução, né? De vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Então, a espiritualidade que era atraída para aquela reunião eram espíritos inferiores, né, em condições visuais ali que o André está vendo, não boas, né, em condições precárias, vamos dizer assim. Apenas o irmão Cássio, olha que interessante, mesmo num lugar desse, como a gente vai ver, tinha um guardiãozinho ali, ó. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo de quem o assistente nos aproximou, demonstrava superioridade moral. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença.
Ou seja, ele era um guardião do local, nem os desencarnados, nem os encarnados notavam a presença desse guardião. Estava meio isoladão ali na função de guardião, né? Ante as interpelações do nosso orientador, informou algo desencantado. Então o orientador, né, o Aulus perguntou para ele como é que estava a situação, como é que está. Aí ele fala, por enquanto nenhum progresso, não obstante os reiterados apelos à renovação. Temos sitiado o nosso Quintino com os melhores recursos ao nosso alcance. Um desencarnado falando para o Aulus, que está tentando, que estão influenciando, né, estão fornecendo para esse tal de Quintino os melhores recursos, mobilizando livros, impressos, conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. Ele não está adiantando. É um caso em que o Aulus tem conhecimento e está acompanhando, né, dessa forma. Cássio continua. O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento desta natureza. Então, esse amigo, né, o Quintino aqui, apesar de todo o apoio da espiritualidade, ele não está fazendo alguma coisa de errado ainda, né? Não está. Olha, ele está sustentando um grupamento dessa natureza, que é a natureza não boa, né? Vamos dizer assim, que o André já observou. Aí o André vai falar. Aulus buscou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. Então, isso aqui, ó, esses fluidos, por exemplo, desagradáveis e densos, o André descreve muitas vezes como um algodão doce escuro, né? Ele fala, ó, uma comparação boa é um algodão doce escuro grudado em parede, grudado voando pelo ar, assim, são os miasmas, né? Os fluidos negativos que se condensam como se fosse um vapor, um pouco mais denso que um vapor, né? Uma vez que é visual, esse contato é visual, né? Ele vê esses fluidos agregados nas paredes. Tem hora que ele descreve nuvem, né? Nuvens nos céus, desses fluidos pesados, na rua mesmo, né? E nas casas, tudo. E mais ou menos é isso que a gente tira da pessoa quando está dando passe dispersivo. São esses fluidos condensados que se agregam ao perispírito, aos centros de força. Então, quando a gente está fazendo dispersivo, a gente tem que o quê? Imaginar o quê? Que a gente está arrancando esses fluidos, catando, como se fosse um velcro, né? Pegando, arrancando, despregando e jogando. E a espiritualidade vai estar coletando esses fluidos para dar um destino. Então, isso não é uma matéria viva. Isso é uma condensação de fluido ruim. Uma teia de aranha, né? Uma sujeira que gruda na pessoa. É uma matéria que não é de boa qualidade, vamos dizer, agregado, fruto muitas vezes da condensação de matéria do plano espiritual, modelada, condensada pela qualidade ruim do pensamento daquela pessoa. Então, por similaridade, gruda na pessoa, né? Por atração magnética, gruda como um ímã puxa, o magnetismo, né, que é a mesma coisa do ímã, puxa o fluido quando ele é parecido. Por isso que espírito superior, o André descreve sempre com luz, né, com irradiação de energia, da mesma forma, né? Ele está sintetizando fluidos bons, fluidos luminosos, porque são muito energéticos. E esses são condensados de pouca energia, de pouca qualidade. 2 médiuns, então, ó, é um grupo, né, mediúnico ali, ó. 2 médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano, os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo. Olha que interessante a expressão, né? Jaziam convertidos. Convertidos por quem? Pelo próprio grupo. Quer dizer, havia ali um grupo maior, né, de encarnados e desencarnados trocando experiências, né? Então eram espíritos desencarnados atrelados magneticamente,
psicologicamente, espiritualmente, a esse grupo de médiuns. Então, desencarnados e médiuns que faziam parte de um contexto ali, né? Então, ó, criados autênticos, ó, convertidos em criados. Olha que expressão que ele usa, criado, quer dizer, servidor, né? Daquele grupo, né? Assalariados, talvez, para serviços menos edificantes. Então, é um tipo de um serviço desse de encruzilhada, alguma coisa, ou, por exemplo, os médiuns pedindo para esses desencarnados que faziam parte desse grupo, tipo assim, ó, interfere na vida, ajuda lá o fulano, vai lá socorrer, ele está passando uma dificuldade, né? Dá uma força lá, alguma coisa assim, né? Existia um conluio ali, né? Entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno deles, subservientes ou metedistas. O fenômeno da psicofonia era ali geral. Então, psicofonia, se falava, né? Se conversava através dos médiuns ali, se trocava uma experiência verbal com os desencarnados. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares. Então, encarnados também, desdobrados, conseguiam estar nesse grupo se relacionando com os desencarnados. Então, eram pessoas que tinham condição de desdobrar e se relacionar no próprio ambiente da reunião, o que não é tão simples. Aqui na reunião mediúnica nossa, por exemplo, alguns médiuns conseguem se desdobrar, mas se relacionar assim, dizer que anda pelo salão, que conversa com os mentores, não é bem assim, né? Eles desdobram, mas são acompanhados pela espiritualidade para um fim específico, para um lugar, para resgatar alguém, para socorrer alguém. Mas eles não saem do corpo assim e vão passear aqui, vão conversar ali, aqui. Raimundo, um dos comunicantes, sob as vistas complacentes do diretor da casa. Então, a gente vai vendo que as expressões que o André está usando é de um ambiente meio bagunçado, né? Meio zoado, né? É zoado, ó, tá vendo? Então ele fala, ó, ele usa expressões, né? Fluidos desagradáveis, né? O Raimundo, um dos comunicantes, sobre vistas complacentes, quer dizer, esse Raimundo não devia ser boa pinta, mas o dirigente daquele trabalho também estava deixando. Quer dizer, estava tudo certo ali, era um grupo que estava se, vamos dizer, se relacionando dentro de uma ambientação espiritual que não era boa, né? Vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora, cuja palavra leviana inspirava piedade, ou seja, a comunicação devia ser de baixo calão, devia estar falando mal, ou enfim, alguma coisa assim, né? E, quer dizer, era o tipo de comunicação que a gente identificaria numa mesa mediúnica como um espírito leviano se comunicando. Não um necessitado, mas sim um leviano, né? E aí a gente trataria de uma forma bem diferente, né? E o médium também, por isso que ele fala, né? Complacente, ó, um dos comunicantes sob as vistas complacentes, quer dizer, o médium deixando, o dirigente deixando, e o espírito com uma fraseologia pouco edificante, né? Leviana. Então, olha aí. Ou seja, tinha todo um contato, né? Toda uma irradiação. Os espíritos que se comunicavam, né? Não eram espíritos de luz. Uma reunião mediúnica, né? Num lugar não preparado. Vamos lá. Sim. Nesse caso, a espiritualidade, ela acaba permitindo esse tipo de situação? Permitindo sim, porque não pode tolher o livre-arbítrio, né? Então, por exemplo, isso aqui não deve ser um centro espírita, obviamente. Estão na casa de alguém praticando a mediunidade. São médiuns praticando mediunidade. Quem que se aproxima do ambiente desse? Espíritos levianos. Nesse caso aí, por quê? Os médiuns, os dirigentes, são levianos também. Então, por similaridade, aí tem um cara da espiritualidade, um protetor lá, que está ali para ver o que faz, né? Para ver se consegue fazer alguma coisa no ambiente para proteger de alguma maneira o ambiente. E eles nem percebem. percebem. Né? Eles nem percebem. Você vê que nem os encarnados desdobrados,
nem os desencarnados percebem a presença tal a diferença do padrão vibratório, né? Raimundo, né? Então a senhora que está se comunicando num tom que não era bom, né? Está falando com o médium, né? E assim, olha a intimidade, né? Raimundo tem a necessidade do dinheiro que há meses vem sendo acumulado no Instituto, do qual sou credora prejudicada. Que me diz de você semelhante, que me diz você de semelhante demora? Aí o André vai descrevendo a fala. Espere, minha irmã, recomendava a entidade. Quer dizer, eles estão trocando com a entidade esse tipo de coisa. Ó. O aluguel está atrasado, por que você me fala? Não dá para dar um jeito, né? Tipo assim, né? Um rolo, né? Trabalhei, ó, aí espere, minha irmã, recomendava a entidade, né, o Raimundo lá. Trabalharemos em seu benefício. E a palestra com ele continuava. Então ele está prometendo o quê? Uma ação da espiritualidade para recuperar um dinheiro, né, de uma entidade, de uma dívida que tem com ela, né? A senhora continua falando. A solução é urgente. Você deve ajudar-me com ação mais expedita. Tente uma volta pelo gabinete do diretor Ranzinza e desencrave o processo. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? Aí o Raimundo, não, conheço-as e sei onde moram. A senhora, vejo, Raimundo, que você anda distraído, dando uma dura no espírito, né? Não se interessou por meu caso com prestejo justo. Aí o Raimundo, não é bem assim, tenho feito o que eu posso. Aí o André, e enquanto a matrona baixava o tom de voz, cochichando, um cavaleiro maduro dirigia-se a Teotônio, o outro comunicante da noite, o outro espírito da noite, né? Clamando indiscreto, Teotônio, até quando me cabe aguardar? É outro trabalho, outro serviço que foi já encomendado para a espiritualidade e eles estão reclamando ali. A entidade que parecia embatucar-se com a pergunta silenciou humilde, mas o interlocutor alongou-se exigente. Vai para 4 meses que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje você não conseguiria liquidar o problema? Emprego, né? Olha o rolo, né? Dívida, emprego, aluguel atrasado. O Teotônio, o que deseja que eu faça? Quer dizer, o espírito desencarnado perguntando para o encarnado o que eu faço. Aí o cavaleiro fala, né? Sei que o gerente da firma é do contra. Ajude-me, inclinando a simpatizar-se pela boa solução do meu caso. O André, nisso, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo. Vamos lá, solicitando. Outra senhora, meu amigo, conto com seu valioso concurso, sou mãe. Não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. Nossa posição em casa é das mais alarmantes. Meu marido não suporta o homem que nos persegue. E a menina revoltada tem sido para nós um tormento. Você não poderá afastar esse abutre? O André, Raimundo respondeu subserviente, enquanto Quintino tomava a palavra. Logo em seguida, pedindo uma prece em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhe os serviços solicitados. Então vejam, prece misturada com esse tipo de pedido, com médium, com desencarnado, perguntando para encarnado o que faz. Já pensou na mesa aqui o mentor, e aí, o que eu faço, né? Situação complexa, né? Um grupo despreparado. Entendimentos e conversas continuaram entre os comunicantes e clientes da casa. Aí, cliente, né? Todavia, não mais lhes dei atenção, considerando-lhes o obscuro aspecto. Em aflitivas circunstâncias, vira obsediados e entidades endurecidas no mal através de tremendos conflitos. Em outras ocasiões, né? Contudo, em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração,
com alicerces no menor esforço. Quer dizer, o André está falando, pô, eu já vi obsessor, obsessão, nós já curamos isso, já tiramos aquilo, já convencemos, mas um grupo de pessoas que não estão obsediadas, que não estão nada, que conhecem a mediunidade, que trabalham com mediunidade, se prestando a isso, digna de compaixão, de dó, né? De compaixão, assim, de merecendo ajuda de uma forma diferente, né? Provavelmente, eles não falam aqui, mas provavelmente é o tipo de grupo influenciado. Aqui é o resultado da reunião, mas numa análise, se fosse a gente fazer desses médiuns que estão envolvidos ali, certamente eles estão sofrendo um processo de obsessão, um processo de fascinação, conduzindo-os a esse tipo de atividade, né, que não leva para lugar nenhum. Quer dizer, eles estão queimando ali a possibilidade do uso da mediunidade de uma forma sadia, né? O que na pior hipótese para eles, né, e na melhor hipótese para um obsessor, seria uma solução boa. Quer dizer, fica por aí nisso que vocês estão fazendo aí, que vocês não vão andar para lugar nenhum. Eles conhecem de mediunidade, mas não tem estudo. Então, e às vezes até tem um conhecimento superficial, mas não entendeu o propósito, né? Não consegue perceber o propósito. A gente tem aqui na casa 2, 3 médiuns que a gente começou a perceber o processo de fascinação, porque a reação dos médiuns era compatível com o processo de fascinação, ou seja, apesar de a gente identificar a interferência espiritual, de mostrar para o médium, ó, está acontecendo isso contigo, muito indicado. Só que aí o processo era tão bem instalado que a pessoa, não, que isso? É o meu mentor, eu sei o que eu estou fazendo, eu confio, eu tenho pá. Até o ponto que a gente vai apertando, porque não pode deixar, obviamente, um médium desse trabalhando, no sentido que a gente identificou o problema, e pergunta para os mentores, e é isso mesmo, e vamos cuidar, e põe no tratamento, e a pessoa não faz, e acaba se afastando da casa. Aí, se afastou da casa, está fazendo o que hoje? Nada. Indo assistir palestra uma vez por cada 2 semanas em algum outro lugar aí. Né? Ou, pior que isso, né? Frequentando lugares onde não tem uma doutrina estabelecida, onde não tem o estudo implantado, onde não tem um arcabouço atrás do grupo que proteja aquele grupo. Por quê? Para onde que quer mandar o médium? São pessoas boas, não é que pessoa ruim, não. É o processo estabelecido. A gente vê a obsessão claramente ali. O processo de fascinação, quer dizer, convencidos de que aquela intuição que elas têm, aquele pensamento que elas tinham, né? Pessoas tipo assim, que trabalhavam em 5 atividades na casa, 6, e aí chega um ponto que ela fala, ó, eu estou com muita atividade e vou sair de uma. Qual uma que ela quer sair? O estudo. A única que a gente diz que não pode sair. Para quê? Para haver o conflito. Óbvio, né? Por quê? Ela sabe, a entidade sabe que esse caminho, o caminho de desistir do estudo numa casa que exige que o médium estude, é o caminho que não vai dar certo, né? Porque se essa pessoa fala que está estafada, que está cansada e que quer sair de um dos 5 atividades que ela faz, tudo bem. Ué, qual o problema? Tá certo, eu ia dar força, né? A gente ia dar força, falar isso, descansa, né? Tira para você relaxar, para você descansar, tal, beleza. Mas não, escolhe o único. Aí você fala, não, menos esse. Qual dos outros? Não, os outros não. Os outros eu não abro mão, eu só desse aqui. Não é um sinal forte de que a pessoa está sob uma influência? E está fazendo o que hoje? Nada. Quer dizer, ou seja, o espírito que estava influenciando atingiu o objetivo. Tirá-la da casa espírita, tirá-la da missão, por um período que pode ser curto ou longo, ela vai se sentir muito melhor, porque não vai ter a interferência, eles vão deixá-la viver uma vida mais tranquila, vão dar uma folga para ela.
para ela se convencer ainda mais de que a casa espírita é que fazia mal para ela. E aí depois vem a pancada. No momento X, uma decisão importante, um fato importante na vida, onde ela vai ter plena confiança e eles vão atingir o objetivo X deles lá, que a gente não sabe. Mas, infelizmente, a gente chega até o quê? Num ponto. Da mesma forma que os mentores chegam num ponto onde você não pode pegar a pessoa, amarrar e fazer alguma coisa. Então... Mas é assim, aí a pessoa tem que ter um pouco de, né? Não, estuda 5, 10 anos estudando na casa. Não aprendeu nada, hein? Porque você sabe discernir quando você está com uma influência e quando você não está. Mas a pessoa, o processo da fascinação é um negócio impressionante. Entendeu? É um negócio assim, que você mostra para a pessoa uma situação impossível de ter acontecido. Você fala, olha, veja que é impossível dessa situação ter acontecido. A pessoa olha e fala, mas e se tinha um toquinho no chão? E se tinha uma escadinha? A escadinha nunca existiu naquela sala. A pessoa chega ao ponto de falar assim, e se tivesse uma escadinha no chão e ele subiu na escadinha? Você sabe, uma questão de altura. Você fala, ó, impossível. Tá vendo? Matematicamente aqui não dá. Então é uma prova, é uma circunstância que você não tem dúvida. Aí a pessoa fala, mas e se tem um degrau aí? E se tivesse um degrau na sala que você sabe que nunca teve? Então é isso que acontece. A pessoa se deixa influenciar de forma tão assim forte, né? Então um grupo desse aqui provavelmente está sob um processo de fascinação, mantendo-os nessa condição, quer dizer, se relacionando com espíritos pouco evoluídos, quer dizer, ficando nessa condição que nada de bom acontece para ele. Você lembra aquela reunião que nós fomos quando vocês mudaram para Belém, que aquela pediatra Sim. levou a gente? Era numa casa muito bonita. A reunião na sala, na copa o pessoal jantando, a família, cachorro latindo. E era assim. E a pessoa acha que... Uma queria passar no vestibular, a outra queria... Tudo pedindo. A história, gente, é sempre... Tem coisas que não dá certo. Né? Essa reunião fora de casa espírita, bem cuidada, a pessoa que não estuda, querer mexer com mediunidade, é errado sempre, porque dá errado. Uma hora ou outra, a pessoa vai se deixar influenciar. Foi levar a gente para casa e perguntei para ela, por que vocês não vão no centro espírita? Porque tem um pessoal lá que a gente não gosta. Então, é isso. Né? É sempre assim, é sempre isso aí. É sempre uma coisa descabida que motiva a pessoa. Né? O André, aqueles homens e mulheres, né, que estavam ali, e o André fala homens e mulheres, tanto encarnados como desencarnados, né, que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos, porque até agora os encarnados pedindo serviço para os espíritos. Será que os espíritos também poderiam pedir, né? Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que eles diziam respeito? Não dispunham, acaso, de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés num aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar e mover na gleba do mundo? Aulos registrou minhas reflexões amargas, porque generoso Deus se pressa em reconfortar-me. Um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, aquela semana que eles estão passando juntos, né, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado. Psiquismo transviado, quer dizer, o jeito de pensar equivocado, né? Onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, interessante a expressão, né? Espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, porque todo mundo é espírito, né? Respiram em regime de vampirização recíproca. Olha que interessante, né? Um pedindo coisa para o outro ali, uma troca, né? Sem pé nem cabeça, coisa que eles não conseguem, né?
Quer dizer, não consegue. Trabalho de encruzilhada funciona ou não? Por exemplo, mais ou menos é isso aí, né? Guardada a diferença, mas estão pedindo para fazer coisa, ou aqui ou ali. Funciona se o alvo estiver na mesma sintonia, eles vão conseguir exercer influência, né? Ou não? Consegue, se o alvo estiver na mesma sintonia. Se o alvo estiver numa sintonia superior, não, pode ser o que for, né? Mas se a pessoa, e normalmente quando é uma confusão, quando é esses casos, né, de violência recíproca, casos de crimes, casos de discussões, de brigas, normalmente a outra parte também vibra numa vibração baixa, né, de pouca energia. Então, muitas vezes, esse tipo de coisa dá resultado? Pode dar. Por que não? Né? É um espírito que vai estar se ocupando disso, assumindo um karma em função da consequência que aquele ato gerar, né? Então, o karma assume quem encomenda e quem faz a ação. O karma é justamente o débito que você assume, que você adquire quando você promove uma ação que prejudica alguém. Isso é karma. Vale para o encarnado, para o desencarnado, né? A pessoa vai para a cadeia por quê? Porque ele adquiriu um karma, né? Ele cometeu um crime, entre aspas, né? O karma a gente usa mais para o lado espiritual. Mas por que uma pessoa é presa? Porque ele fez alguma coisa errada e tem uma consequência que ele vai ter que reparar, né? Na espiritualidade a gente chama de karma, não chama de crime, né? Você comete um ato, você faz uma coisa, gera uma consequência, essa consequência prejudica alguém, você fica responsável por aquele prejuízo, por aquela dor, por aquele problema, né? O Aulus, aliás, constitui um produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Beleza? O André, mas prosseguirão assim indefinidamente? Perguntei, né? Aí o Aulus, André, a sua dúvida está fora de propósito. Ele dá uma chamadinha no André. O André, você já está viajado para fazer esse tipo de pergunta, né? Porque é uma pergunta que a resposta obviamente que o André conhece, né? Olha lá, André, a sua dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. Então, quem não se põe a trabalhar da forma correta, alguma hora vai sofrer a consequência disso, né? O espírito pode confiar-se à inação, quer dizer, não fazer nada, né? Ficar acomodado, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo-o a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia. A gente tinha uma brincadeira que não era brincadeira, era sério, nos cursos de resgate, que são cursos muito duros, né? De equipe Paraçara, essas coisas, exige muito, né? A pessoa, quando reclamava, o aluno, né? Eles sofriam bastante, era muito duro, né? A gente falava, dá mais uma volta na mola, né? Que era uma simbologia, né? Pensa um cara dentro de uma mola, você com um torniquete assim, né? O cara apertado ali, todo incomodado, você dá mais uma volta, você dá mais uma apertada, né? Aí por que isso? Que a gente falava, se você der mais uma volta na mola, o cara vai ficar contente de voltar ao que era antes, para de reclamar, né? É isso que acontece no processo, né? Se você não enfrenta uma dificuldade X, aí o que acontece na próxima vida? Vem uma volta a mais na mola. É isso. Aí a coisa vem pior na outra vida, né? Se estava ruim nessa, você não reagiu, você não
né, não teve paciência, você não teve perseverança, não teve coragem de enfrentar, não teve nada, outra vez não vai vir mais fácil, vai vir pior. Porque se vier mais fácil, você vai agir de maneira mais indolente ainda do que agiu na reencarnação anterior. Por que chega um ponto que a reencarnação de uma pessoa é uma desgraceira? Porque ele vem encostado, ele vem errando ou vem complacente durante várias. Aí é 2, 3 voltas na mola, a pessoa vem, não quer aquilo nunca mais para a vida dela. Quem sabe ela consegue reagir, né, até no sentido de não ter mais aquele desconforto tão grande durante uma reencarnação. Né? É o que acontece quando a pessoa desperta com a cara no barro no umbral. Né? Eu era rico, eu tinha isso, eu tinha aquilo, aí acorda com a cara no barro lá no umbral, aí vai falar, opa, né? Nunca mais vai querer fazer aquele erro. Quando ele tomar consciência do porquê que ele estava ali, passou anos ali, ele fala, nossa, né? Se eu fizer de novo, eu vou acordar de novo com a cara aqui no barro. Então, complexo, né? A pessoa, muitas vezes pela dor, aprende que não se deve fazer determinada coisa, que existem consequências para os atos equivocados e que isso é uma lei natural, né? O André, né, fala assim, o Hilário, que refletia silencioso junto de nós, inquiriu preocupado. Por que se entregam nossos irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço? É o tipo de pergunta, né? O encarnado não é só o que tem, né? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade, nas linhas doutrinárias do Espiritismo, né, ele fala. Por que o desequilíbrio? Aulus pensou alguns instantes e redarguiu. Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Eles não estão no centro espírita. Né? Presenciamos fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas. Né? Afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas por isso mesmo de nossa piedade. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados, ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física, incapazes ainda da mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível na Terra. E não se iludam que não existem casas espíritas que não se preocupam com esses aspectos da correção da aplicação da doutrina. Isso tem muito por aí. Né? São estágios, a gente não pode olhar com aquela crítica vazia, né? Com o olho daquele que olha e fala, estão fazendo errado esses caras aí. Não. Primeiro, se já é uma casa espírita, é bom já, né? Estão ali naquela casa espírita, de alguma forma trabalhando, de alguma forma tentando estudar, tentando se desenvolver, então já olha o aspecto bom primeiro. A casa certamente tem uma atividade boa, tem isso, tem aquilo, e tem um segmento, tem alguma coisa que de repente até a gente pode ajudar, porque a gente já entendeu que aquela forma não é a forma ideal. Então olha como o pensamento, quando a gente identifica isso numa outra casa, a gente cuidar muito do pensamento, para que não gere uma energia negativa. Avaliar mérito e demérito, visando melhorar. Tem coragem de chegar para o presidente, chamar no canto e falar, meu irmão, vamos conversar aqui, né? Eu estou olhando aqui, está errado aqui, ali. Né? Se tiver coragem, faça. Se tiver conhecimento para orientar, aí sim. Nenhum presidente vai achar ruim. Se você der conselho bom, se você, né, puder contribuir com uma solução para aquilo, um procedimento melhor, você chegar com o coração aberto, com vontade de ajudar, né? Não tenham dúvida disso. E a gente vê coisas na doutrina espírita que você fala, aqui apareceu pessoas ditas, né, se dizendo médiuns, trabalhadores, tal. Aí no meio da conversa a pessoa fala, inclusive,
A coisa que eu mais gosto na vida, que eu tenho a melhor recordação do espiritismo, é o toco que eu sentava no terreiro de Umbanda, lá no meio do terreiro. Está na minha sala, enfeitando a sala, eu não tiro aquilo por nada. E não é o problema disso, mas o cara você vê que ele não tem noção do que ele está falando. Está dentro de uma casa espírita, falando de toco, de terreiro, que sentava no... Pô. Então, você vê que a cabeça da pessoa é uma confusão. Aí a gente fala, meu irmão, pelo menos 1 ano estudando, pelo menos curso. Não estudar, já estudei. Quando que você estudou? 30 anos atrás. Estudei. Estudou o quê? Era uma roda lá, a gente via. Não. Aí sai daqui, obviamente não iria trabalhar aqui na casa, vai para outra casa, 1 semana depois estava sentado na mesa mediúnica recebendo espírito. Aí, o que acontece com essa pessoa? Perigoso para quem? Para casa, perigoso para a pessoa. Por quê? Óbvio que a faixa vibratória, o entendimento de uma pessoa dessa, do que seja um trabalho mediúnico, do que seja um atendimento a um espírito desencarnado, qual que é? Nenhum. Passou uma vida perdendo a oportunidade de estudar, uma vida, 40 anos, 50 anos, brincando de espiritismo. Né? Não estudou, não aprendeu nada. Aí chega na idade madura, já senil, tudo. Aí doente um dia, doente o outro, vai para o hospital, volta, coração e não sei o quê, não sei o que, confusão. O Aulus, é sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Sabemos que a morte não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões. Esse é o processo da fascinação. Né? Elogio exagerado. Lisonjeiam as paixões, né? O que ele pensa, o que ele fala, estimulando os apetites, de vez que todos somos constrangidos a educar-nos, na vizinhança de companheiros evoluídos, que já aprenderam a sublimar os propósitos impulsos, aos próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Então, para muitas pessoas, quando recebem uma notícia dessa, não, aqui você não pode trabalhar, porque você tem que estudar, você tem que, pelo menos 1 ano de estudo para qualquer atividade que você possa ter. Né? Aí a pessoa, eu estudar? Não, quer dizer, não. Enfim, é isso. Né? Hilário, mas não será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados na condição inferior? Aí o Aulus, né? Isso não padece dúvida. O Hilário, e esse delito ficará impune? Claro que não, né? Aulus fixou leve expressão de bom humor e respondeu, não se preocupem demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Porque, às vezes, uma pessoa simples tem liderança, tem o espírito de liderança, então ele congrega pessoas. Né? Às vezes não é por mal, né? Às vezes não é por mal, é para o bem, mas... Eu falo com o seu Antônio, nosso fundador aqui, meu curso de passe durou 1 minuto. Olá, você vai começar a dar passe na próxima reunião. Da minha mãe deve ter sido assim também. Né? Aí eu vou dar passe, Antônio, vai dar passe. Mas como que faz? Aí põe a mão na cabeça, faz uma oração, pensa que está saindo energia da sua mão e boa. E na próxima reunião eu comecei a dar passe. Esse foi meu curso de passe. Agora... Ele tinha má intenção? De jeito nenhum. A melhor possível.
né? Ele já tinha escutado falar de um curso de passe na vida dele? Nunca. Né? Nunca, nem em sonho. Então, quando é assim, é a casa da parteira. A parteira e o obstetra, né? A parteira tem a melhor das intenções. Aí tem lá 2 voltas de cordão no pescoço, morre a criança, morre a mãe. E aí? Enterra e boa. O que vai fazer? Ela fez o que ela pôde, ela tentou ajudar, estava no meio do sertão, no meio da fazenda, não tinha médico. Era ela ou era nada, né? Então foi ela. Agora, deu errado? Deu, mas a intenção por trás era boa, né? Então, está tudo certo, né? Dentro daquele contexto, as coisas vão seguindo. O André. Vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros que incorporavam os comunicantes e acrescentou: Teotônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores. Eles estão seguindo a ordem dos encarnados, né? Eles estão sendo mais usados do que usando, né? Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns que lhes prestigiam a obra infeliz, seguem-lhe os passos, como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam. Vai comprar um carro numa agência de um povo esperto, você chega lá, você está bonito, você emagreceu, nossa, parece que você... pá. Então a pessoa que se encanta com esse tipo de coisa, já comprou o carro, né? E é assim, o processo obsessivo, guardado as proporções, é esse encantamento que o espírito tenta projetar, né? Então, aqui os espíritos desencarnados estão encantados com quem? Com o valor que os médiuns dão a eles. Poxa, meu amigo e tal, e coisa, e pá, ajuda aí, faz isso, faz aquilo. Então, eles arrumaram um serviço ali, arrumaram uma ocupação de pessoas que tem uma faixa vibratória semelhante, né? Estão vibrando ali junto, e que nem amigo de cerveja, né? Fica falando bobagem 2, 3 horas, é divertido, é um ambiente que compraz aqueles que estão ali. A pessoa dá risada ali o tempo todo, tal, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Qual a finalidade daquilo? Distrair, né? Dependendo do grupo, não é que isso seja um pecado, né? Mas não tem muito fim útil, assim, né? É mais para dar Mas, assim, normalmente, né, o ambiente não é bom. Normalmente aí, todos são gente boa, todos são bacana, ninguém erra, ninguém pisa. Então, quando a gente está no meio certo, as coisas funcionam bem, normalmente, né? Você tem parâmetros melhores, né? Quando você está num ambiente que não é tão bom, você fica sujeito às interferências, às vibrações daquele local. Vamos lá. O Aulus, na hipótese de não se reajustarem no bem, na hipótese... Então, ele não está fechando, obviamente, a questão daquele grupo não se reajustar, né? Por quê? De repente, aparece um iluminado ali, pessoal, isso aqui não está bom, vamos migrar para um centro espírita, vamos fundar um centro espírita, né? Já pensou? Né? Porque pode aparecer um frequentador aí um dia e fala, pessoal, isso aqui está meio bagunçado, vamos fundar um centro, vamos estudar, tal, né? Já pensou? Então, na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem, o dirigente desse grupo e os instrumentos medianímicos, os médios, né, que lhe copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizam, a lhes reclamarem orientação e socorro. E, muito provavelmente, mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade, olha os filhos aqui, né? Da consanguinidade terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde.
Então, leviandade, que é o caso deles aqui, eles estão sendo muito mais levianos do que praticando o mal, né? Ah, me ajusta o emprego lá, convence o chefe lá a aprovar meu currículo. Isso é um aspecto muito mais leviano do que, assim, desejar mal, ou não é mal. É leviano, é espírito leviano, né? Fica ali com o copo na mesa, brincando ali, de adivinhar a resposta. É leviano. Que espírito que vai se ocupar disso? Um espírito leviano, que não tem conhecimento, que não tem perspectiva de evoluir, de progredir, né? O André, logo após, Aulus concitou-nos a partir. O ambiente não encorajava maior estudo e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. Então, pessoal, a gente às vezes, a gente escuta muito na casa espírita coisas do tipo assim, pô, a gente vai... Não, só de vez em quando que eu recebo um espírito em casa, quando eu estou muito preocupada, quando meu mentor, né, lógico, só o meu mentor. Ah, eu psicografo, quando eu estou junto com a minha amiga, aí eu fico mais seguro e aí eu recebo meu mentor. Né? A pessoa é médium, pratica a mediunidade na casa espírita, a pessoa desenvolveu a psicografia, a psicofonia, então a pessoa sabe como fazer, ela sabe sentir a presença do espírito, ela sabe, enfim, o processo, tudo. Às vezes toma cuidado, faz um evangelho antes, se concentra, tudo. Só que vai ter o dia que ela vai fazer isso depois de uma briga, depois de uma discussão. Ela com raiva da vizinha fala, nossa, eu estou com tanta raiva que eu vou receber meu mentor hoje aqui para ver se ele me acalma. Quem que vem? A faixa vibratória dela é outra naquele dia. Né? E ela pode estar recebendo a influência de um espírito tentando fasciná-la há muito tempo sem que ela perceba. Porque é sutil a fascinação. A fascinação não é ostensiva. Porque se for ostensivo, um médium que já pratica a mediunidade, ele identifica. Fácil. Né? Quem aqui que tem mediunidade que não sabe diferenciar um fluido bom de um fluido ruim? Vai sentir na hora. E aí, opa, evita aqui, sai daqui, sai dali. A fascinação, ela tem essa característica, o espírito não se apresenta com hostilidade, ele se apresenta macio, suave, né? E o protetor, pelo seu lado, quando vê que o seu protegido está dando margem àquilo e não está se apercebendo daquilo, ele não pode interferir, senão o livre-arbítrio fica comprometido. Então ele tem que deixar a pessoa viver aquela experiência. Ele pode intuir o cara da aula lá do centro espírita que o médium frequenta a falar sobre aquilo, que nem eu estou falando agora, né? Então, aqui pode ter um médium ou dois, tá? Então, estou intuído aqui a falar, entrar nesse tema, porque a pessoa tem que ouvir. Aí será que... Ah, mas eu sou só de vez em quando. Né? É só de vez em quando. Então, nesse de vez em quando é que acontecem os problemas. Né? Não tenho dúvida disso. Acontece. Por que a doutrina é tão enfática em recomendar que não se pratique mediunidade fora da casa espírita? Será que Kardec se enganou? Jesus Cristo se enganou? Bom, a gente tem que pensar logo assim, se a doutrina desrecomenda, se os livros desrecomendam, se pessoas experientes desrecomendam, se tem um monte de história, no meu caso, não. Aí é o tipo de raciocínio que o obsessor, aquele que está querendo fascinar, induz a pessoa. É isso aí, no meu caso, não. Essa é a resposta mais típica da pessoa fascinada. Né? É a mais típica que pode existir. O pensamento mais típico da pessoa fascinada é esse. Ah, mas eu não preciso estudar mais. Eu já estudei bastante. Pronto. Não tenha dúvida que essa pessoa ou não entendeu a doutrina ou está num processo de fascinação. Né? Está num processo de uma influência negativa. Porque é o caminho de afastar a pessoa da casa espírita, é o caminho de fascinar, é o caminho de tirar do convívio bacana assim num dia desse, está escutando uma coisa nova, está sendo influenciado, sendo intuído. Né? Não, estou em casa, eu já estudei muito, preciso estudar mais. Né?
Então quando a gente fala assim, né, a doutrina ela exige muito da gente o pensamento simples para que a resposta seja simples. Outro dia a Cris estava sofrendo com o cachorrinho dela. A pergunta simples seria qual? Você quer ver teu cachorrinho sofrendo? É isso. Não. Se a resposta for não, só tem um jeito. Aí a resposta é simples. Agora, mas mas ele é meu, dormiu abraçadinho comigo, e não sei o quê, mas ele é tão... Aí pronto, aí já não tem resposta simples. Né? Quando a pergunta é simples, o que a doutrina fala sobre isso? É pergunta simples. É sim ou não? É não. Então, não, aí já... Não. Se é não. Né? Se a resposta é não, é não. Pronto. Né? E aí, quando a gente resiste muito a essas coisas, a gente tem que pensar, aí é que é a fé raciocinada. E o tanto de aula que eu assisti, e o tanto que eu estudei, e o tanto que já falaram isso, será que só eu sou a única do universo que sou protegida, que nunca vai acontecer comigo? Né? Então, se a resposta for sim, eu sou a única, aí é pior ainda, né? É um sinal mais forte de que, né, o processo existe, de que a interferência existe. Se a resposta for não, então para de fazer. Para de tentar a sorte. Né? Diferente de juntar um grupo, fazer um evangelho, fazer um estudo, né? Um grupo de amigos, vamos estudar, vamos assistir a aula lá junto, do Livro dos Espíritos, para a gente recordar. Vamos assistir as videoaulas, aí faz bolo, toma café, beleza. É diferente, isso não é reunião mediúnica. Né? Beleza, pessoal? Muito obrigado, então.